Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. É uma alegria estar aqui nesta igreja pela primeira vez. Louvo a Deus pela vida do pastor desta igreja e de toda a comitiva de obreiros, pela vida dos varões, pela vida de toda a igreja. Eu vou ler o tema, depois eu deixo aqui as considerações. Nós vamos ler o tema que vocês escolheram para este evento. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2, versículo 18, tema base deste congresso dos varões. Aleluia. Vamos lá, todos encontraram? Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Vamos lá, a primeira parte, todo mundo junto? Filhinhos, é já a última hora. Só a igreja, vamos lá. Filhinhos, é já a última hora. Podeis assentar, irmãos. Eu quero agradecer aqui primeiramente a Deus por essa oportunidade, ao pastor Vanderlei, que permitiu a nossa vinda aqui, né? E ao pastor Evaldo, que me convidou, porque se o pastor Vanderlei não permitisse, não estaria aqui. E agradeço aqui o irmão Evanilson, Paulinho, que através dele, a gente é amigo há bem tempo, né? Também o irmão Raul. Também muito me alegro da minha esposa estar presente, né, comigo também, me acompanhando. Ela me acompanha há quase 30 anos, a gente tem 28 anos de casado, prestes a completar 29. Ela teve coragem de casar comigo, né? E ela me ajuda muito no ministério. Eu tenho também 2 filhos que também me ajudam muito no ministério. O irmão André já tem 27 anos, a irmã Débora 25, e Fernando teve lá, eles eram pequenininhos, viu, Fernando? Agora você nem conhece mais. Agradeço a Deus pela vida do pastor Fernando, né? Quando eu conheci ele, residia em Cariacica. Agora ele me apresentou ali a esposa e mostrou uma filha que já é moça também. Falei, meu Deus do céu, nós estamos ficando velhos, Fernando. Estamos envelhecendo. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês: só fica velho quem está vivo, viu, gente? Só fica velho quem está vivo, viu? Se você não quer envelhecer, então morra, né? Amém? Não, amém nada, né? Gente, vamos assim, para a gente descontrair um pouco, né? Meus amados, Deus colocou uma palavra no meu coração com base nesse tema e eu vou trazer para vocês aqui essa palavra. Como nós temos aqui hoje, praticamente só temos crentes aqui hoje, não é verdade? Tem algum visitante não crente aqui? Poucos, né? Mas ele vai ouvir também a palavra, né? Então vamos trazer uma palavra aqui de edificação para a igreja e para os visitantes. Mas eu gostaria de dizer que nesses últimos 30 dias, 4 coisas aconteceram na minha vida, e 3 foi muita alegria e uma muita tristeza. Primeiro foi a morte da minha mãe, aos 84 anos, há 30 dias atrás nós sepultamos a nossa mãe. Depois foi a consagração do meu filho ao santo ministério de diácono, começando a sua jornada ministerial. Não é indicação minha não, é indicação do obreiro onde ele congrega, tá? E depois aconteceu também a ordenação do Adria a pastor, né? O Adria hoje é pastor interino, presidente interino de uma igreja, né? E a quarta é a nossa vinda aqui, que é uma alegria estar aqui, né? Eu amo pregar, eu amo ensinar, mas eu também amo pastorear, porque eu tenho uma responsabilidade com 4 congregações. Há 31 anos eu faço isso. Eu comecei a pastorear com 20 anos de idade, e ainda os crentes não me mataram não, pastor. Porque tem crente matando pastor aí, né? Fadado. Você tem que ajudar o seu pastor, tá? Você tem que colocar o ombro de baixo, não seja um peso. Ajuda ele a aliviar aquelas bagagens. Ore por ele e, pelo amor de Deus, não traga só problemas não, traga solução também, tá?
Bom, o assunto não é esse. O apóstolo João, o último dos apóstolos que sobreviveu na era apostólica, foi apenas também o único que não morreu de morte, ou seja, provocada, assassinado, decapitado. O João, ele escreveu o evangelho que leva o seu nome, escreveu as 3 epístolas que levam também o seu nome, e ele escreveu o Apocalipse, que quer dizer revelação. João, ele na sua época, ele via os acontecimentos que estavam acontecendo, e ele falou aqui, inspirado pelo Espírito, uma palavra profética, quando ele falou da última hora. A última hora aqui não é a última hora, assim no sentido de 60 minutos. A expressão última hora aqui fala de uma última hora, talvez profética, talvez assim, no sentido que ele estava sendo inspirado, de expressar que para ele, naquele tempo, ele sentia que estava chegando o momento da trombeta tocar e Jesus vir buscar a igreja para levá-la às mansões celestiais. Mas 2 milênios se passaram e essa palavra continua a última hora. A Bíblia fala, Hebreus 1, dizendo que Deus nesses últimos dias falou-nos pelo Filho. Os últimos dias ainda está aí a linguagem figurada. Por exemplo, Mateus capítulo 20, Jesus conta uma parábola dos trabalhadores da 11ª hora, na última hora do dia. Eu posso dizer que a igreja atual é a trabalhadora da 11ª hora. O relógio vai findar. Jesus Cristo voltará para nos levar à glória celestial. Eu louvo a Deus pela vida dos varões e do líder que conseguiu colocar esse tema. Eu converti na época, década de 90, naquela época, gente, todo o congresso que a gente ia era sobre o arrebatamento, grande tribulação, volta de Jesus. Anos 2000 passaram, isso sumiu. E hoje, não estou aqui criticando a nenhum pregador. Quando você faz um evento e coloca escatologia, o pregador foge, ele vem, Jesus não me levou por esse lado. Irmão, isso não é verdade. Jesus quer levar a igreja por esse lado. Sabe por quê? Irmão, o arrebatamento será a coroação da igreja, irmão. O arrebatamento será a vitória final da igreja. Por que não falar desse assunto, meus senhores? Olha, eu tenho aqui uma anotação de alguns eruditos bíblicos. Eles fizeram assim uma enumeração de quantas vezes a Bíblia fala da segunda vinda de Cristo. Alguns chegam a dizer que a Bíblia fala 1845 vezes. Eles chegam a dizer que a Bíblia fala 1527 no Antigo Testamento e 318 no Novo. Dá para você acreditar que ele vai voltar ou não? Se o assunto é falado 4, 5 vezes, a gente já tem que dar atenção. Imagina mais de 1000 vezes. Irmão, ele está dizendo isso porque é para a igreja se preparar a cada dia, porque ele vai voltar. Vejamos aqui no primeiro item, a última hora e os sinais da volta de Jesus. Vamos lá, a última hora. Vamos lá, repita comigo. A última hora e os sinais da volta de Cristo. Jesus falou de alguns sinais. Por exemplo, Lucas 21, 28. Quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Por exemplo, Mateus 24, Jesus está falando de 4 sinais. Diga comigo: área da natureza, área moral e social, área política, área religiosa. Mas em Lucas 21, 28 e 29, Jesus fala de outro sinal: a figueira e o verão.
Mas em Atos 2,17, Pedro vai falar também de algum sinal. Por exemplo, ele vai dizer assim: olha, nos últimos dias, diz Deus, que Ele vai derramar do seu Espírito. Não é só catástrofe não, minha gente. O Espírito Santo está sendo derramado na vida de muita gente. Sinais na área da natureza, maremotos, vulcões. Nós estamos vendo furacões, tremores de terra. O Brasil, que nunca tinha dado tremor de terra, o Brasil tremeu. Meus irmãos, nós estamos vendo o sol esquentando de uma maneira assustadora, o calor abrasando a humanidade. Nós estamos vendo plantações, os homens não conseguem mais colher como eles colheram. Olha o que aconteceu no Rio Grande do Sul, meus amados. A natureza está dizendo para nós: ei, o Cordeiro está voltando para levar a sua igreja. Na área política, meus irmãos, a área política, guerras. Irmão, hoje a política não passa confiança mais. A corrupção, meus amados irmãos, é corrupção entre a Câmara de Vereadores, o prefeito, o governador do estado. Eu estou falando em regra geral, minha gente. Câmara dos Deputados, Senado e presidente, e assim vai. Nações Unidas, a Organização Mundial da Saúde. É uma fragilidade total, é mentira para lá, mentira para cá. Mas a área política está dizendo para nós: o Cordeiro está às portas para buscar a sua igreja. A área religiosa, falsos profetas, falsos cristos, falsos pastores. Tem tanto diacho por aí, pastor, o evangelista e presbítero, é tanta coisa, é tanto líder se declarando como Cristo, mas na verdade o único Cristo que nós conhecemos é aquele que morreu e ressuscitou, e Ele está vivo à direita do Pai, e Ele vai voltar. Levante a mão para adorar aquele que vai voltar. Adore ao Senhor e sinta a presença dEle aí agora. Jesus está presente aqui, meu querido. Essa igreja é pentecostal, lavada, remida no sangue do Cordeiro. Sinais na área religiosa, sinais na área política, sinais na área da natureza e sinais na área moral e social. Fomes, pestes. Irmão, uma destruição da sociedade como nunca. Nós estamos vivendo uma inversão de valores. Não existe mais justiça propriamente dita. Não existe mais temor na vida de muita gente, na sociedade. O inimigo trabalha como nunca. Ele entra e faz gato e sapato, pinta o 8, o 7, o 10 e aí vai. Mas ainda existe uma igreja com valores e princípios. Ainda existe uma igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro, e que ela geme pela volta do seu Redentor. Ele vai voltar. Pastor, desde quando o senhor se converteu? Em abril de 90, eu sonhava com a volta de Jesus, Fernando. E uma das coisas que me fez converter foi eu sonhando com a volta dele. A igreja subindo e eu ficando. Faz 35 anos isso. Ele ainda não voltou, pastor Vanderlei, mas eu continuo pregando que ele vai voltar para buscar a igreja. Irmão, nós pregadores, olha, pastores e líderes, nós não podemos negociar a verdade do Evangelho.
Eu não vim aqui atrás de mais uma agenda, pastores. Eu vim aqui com alegria servir a igreja, trazer uma palavra de despertamento. Eu não estou preocupado se vou ser convidado ou não. Eu estou preocupado em alertar você que Jesus vai voltar a qualquer momento. Esteja preparado. Ele falou do sinal da figueira e o verão. Quando a figueira começar a brotar e der ramos, perto está o verão. A figueira representa a nação israelita, falando do seu retorno como nação. Se você observar, a Bíblia fala lá no livro do profeta Daniel, quando ele orava pedindo a Deus para que Deus trouxesse de volta o povo. Daniel capítulo 9, ele dirigiu ao Senhor com oração, jejum, rogo, saco e cinza. E de repente Daniel estava orando a Deus, suplicando. Passou-se muitos dias e de repente chega o Gabriel e fala assim: Daniel, homem muito desejado, Daniel, houve uma batalha, Daniel, mas tem um detalhe, o que mais? Eu só vim por causa das tuas palavras, Daniel. Deus está vindo aqui por causa das tuas lágrimas. Deus está vindo aqui por causa daquela injustiça na tua casa, na tua família. Deus está visitando a tua situação aqui esta noite. Eu quero abrir um parêntese aqui. Deus está fazendo algo em prol da tua vida, da tua casa, da tua família. Se você acredita nesta palavra, tome posse dela em nome de Jesus esta noite. Ele falou da figueira e do verão, o retorno de Israel. Mas Israel retornou para a pátria deles, mas eles não foram restaurados como nação. Passou a época de Cristo, foram destruídos no ano 70. Passou anos e anos, vai para lá, vem para cá, na mão de imperador daqui, imperador dali, até chegar em 1948, numa Assembleia das Nações Unidas, por voto Minerva de um brasileiro, eles tornaram essa nação. Ali começou a cumprir essa profecia, Israel ressurgindo como nação. Daniel diz que é aquela pedra cortada sem mão, né? Abatendo as nações, que é Cristo trazendo, destruindo os sistemas mundanos e os governos humanos. Mas Israel tem um papel preponderante. Você pode perceber que Israel é uma nação, mas praticamente do tamanho ou menor do que o Espírito Santo. Irmão, vai mexer com Israel para ver. E eu vejo um bando de teólogos dizendo que não tem nada a ver. Presta atenção no que eu vou falar aqui, irmão. Toda vez que você for ler a sua Bíblia, você vai ter que ler uma Bíblia que vai falar de Israel. Toda vez que você for falar de apóstolos, você vai falar de 12 apóstolos que eram israelitas. Toda vez que você for ler a Bíblia, você vai descobrir que Davi é um dos personagens principais. Davi era israelita. Eles tiveram o rei mais aclamado, o rei mais sábio, mais rico, o homem mais forte. Irmão, lá foi escrito a Bíblia. E tem um detalhe: lá nasceu Jesus, lá ele morreu, lá ele ressuscitou, lá ele plantou a sua igreja. Ela começou, foi lá. Oh, você faz parte dessa igreja. Para a gente ganhar tempo, agora vamos para o outro ponto. Diga comigo: a última hora e o arrebatamento da igreja. Você acredita no arrebatamento da igreja? Você acredita no arrebatamento da igreja? Tem muito pregador, não está pregando mais porque ele não acredita, irmão. Tem muita gente que não acredita mais. Agora, e outra coisa, tem muita gente mudando agora até a sua crença. Pastor, não fala nesse assunto, irmão. Eu falo neste assunto. Você vê um pregador renomado, quando entra na questão, para ele poder dizer a sua crença e o seu valor, ele fica em cima do muro. Eu não fico em cima do muro, não. Eu creio que Jesus vai voltar. E tem uma coisa, sou pré-tribulacionista convicto.
Se você é pós, problema é seu, eu respeito sua ideia. Mas eu acredito que Jesus volta antes da grande tribulação. Eu creio que Jesus volta antes do anticristo se levantar, porque a igreja não está esperando o anticristo, ela já tem o seu Cristo que morreu e ressuscitou. Se você abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 21, versículo 34 a 35, Jesus vai falar de você e eu tomarmos cuidados para que a gente venha ficar de sobreaviso, para que esse dia não venha pegar a gente, para que a gente possa achar digno de escapar de todas essas coisas que sobrevirão sobre o mundo. Agora, o apóstolo Paulo fala na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Quem está me entendendo pode dizer amém? Amém. Você está entendendo a palavra? Amém. A esperar dos céus, Jesus, seu Filho, que nos livra da ira futura. Mas vamos aqui ao arrebatamento da igreja. Irmãos, o arrebatamento da igreja pode acontecer a qualquer momento. O apóstolo Paulo fala, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos, no caso, os mortos em Cristo, ressuscitarão primeiro, depois nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 52. Paulo, nesse texto, ele falava da rapidez do arrebatamento. Ele falava da vinda de Jesus para a sua igreja. A vinda de Jesus para a igreja não será nada de surpresa para quem está preparado. Por quê? Você está preparado, o Espírito Santo habita em você. Paulo fala em Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Ou seja, o crente, ele está selado. O selo não é o batismo, mas é a marca de que ele é de Jesus, de que o Espírito Santo habita nele. Quando a trombeta tocar, o Espírito que está nele vai conduzi-lo ao encontro de Cristo. E o Espírito Santo, ele está aqui exclusivamente para habitar na igreja, ministrar a igreja e preparar a igreja para este dia. Esse Espírito Santo maravilhoso que está aqui, que fala conosco, que nos visita, que nos exorta, que habita em nós. Olha, você é templo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele vai dizer em 1 Coríntios 6:19, olha, não sabeis vós que vós sois o templo do Espírito Santo de Deus, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Glorificai, pois, a Deus no vosso espírito e no vosso corpo, porque você pertence a Deus. Jesus fala em João 14:23, se alguém me ama, guardará minha palavra, nós viremos para ele e faremos nele morada. Deixa eu perguntar, o Pai mora aí? O Filho mora aí? O Espírito mora aí? Então, você pode bater no peito e dar glória, porque o Espírito Santo habita em você. O apóstolo Paulo vai falar mais sobre o Espírito Santo habitando na igreja. Paulo diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Paulo diz que o Espírito Santo intercede por nós, ou seja, o Espírito Santo habita em mim, mas ele também está à presença do Pai. Então ele sabe o que o Pai pensa a meu respeito e a seu respeito. Então ele fica nessa conexão. Ele está em você, mas ele está lá também. Então eu não sei pedir como convém, mas ele intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Quem está entendendo? Quem está entendendo aqui? Quem está entendendo? Deixa eu ver quem está entendendo. É a presença do Espírito Santo aqui. E aí ele rema do enigma socamanagashi dileganorevasho que manda lá o ente que vai menegandure becacho
O Espírito Santo está presente nesta reunião. Romanos 8,16, Paulo vai dizer: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, é uma comunicação de que você é um salvo em Cristo Jesus. A salvação, ela é ministrada pelo Espírito ao coração do pecador. E uma vez salvo, esse pecador passa a ser redimido, e o Espírito Santo habita, faz morada. E o Espírito Santo, ele não fica sem falar com você, através da palavra, através de visões, sonhos, revelações, ou da própria consciência humana. A lição está falando sobre isso. Mas o mais interessante é que o termômetro da vida espiritual é a presença do Espírito Santo na nossa vida. Como o Espírito Santo, ele é o agente que veio preparar a igreja para levá-la ao encontro de Jesus. Esse mesmo Espírito, ele está falando com a gente que a hora está chegando e que o momento é um momento de vigilância, de preparo, de renúncia, de arrependimento, de humildade. Nós precisamos voltar a nos humilhar na presença de Deus. Precisamos voltar a frequentar mais a nossa escola bíblica dominical. Precisamos voltar mais ao nosso culto de ensinamento, se na segunda ou na terça. Precisamos aprender a dobrar mais o nosso joelho no chão. Nós precisamos simplesmente louvar a Deus, sim, mas precisamos entrar na presença dEle com contrição, com adoração sincera e verdadeira. Nós precisamos pregar a verdade do Evangelho como ela é, na unção e na ministração do Espírito Santo de Deus. Se nós não fizermos isso, nós não temos condições de entrar à presença de Deus e de subirmos ao arrebatamento. O apóstolo Paulo, quando ele fala na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 16, aqui ele fala do arrebatamento. Ele vai dizer assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz do arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Ei, faz plano, mas não desista, você não vai ficar para sempre no planeta Terra. Você não vai ficar para sempre aqui. Jesus tem um lugar melhor para a gente. Tem muita gente dizendo que Jesus não vai levar a igreja para o céu. Vai. João 14, ele disse: olha, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Oh, aleluia! Ele vai voltar. O arrebatamento vai acontecer três coisas aqui interessantes. Três coisas. Primeiro, aqui nós temos a voz do arcanjo, temos o alarido, temos a voz do arcanjo, temos a trombeta de Deus. Diga assim: alarido ou palavra de ordem. Isso aqui é para a igreja. Para a igreja. Voz do arcanjo, a gente lembra do Miguel, apenas ele é mencionado como arcanjo. Inventaram um monte aí, mas a Bíblia só fala de um. Eu achei só um até hoje. Se você achou outro, você me fala, mas eu achei só um até hoje. O arcanjo tem a ver com Israel. E a trombeta de Deus, podemos assim dizer, o mundo gentílico, com o juízo de Deus sobre o mundo. Então, a igreja, ela vem primeiro. Porque, veja bem, um dia um amigo falou assim: mas pastor, não tem cabimento, pastor,
a igreja vai passar pela grande tribulação, pastor. Eu falei, não vai não, irmão. Ele falou, vai, porque veja bem, na época de Paulo, ele sofreu, ele morreu. Os irmãos da Idade Média morreram também. Eu falei, os da Etiópia também estão morrendo. Lá no Sudão também estão morrendo. Lá na Nigéria também estão morrendo. Aqui no Brasil também, no interior, já morrendo. Então, isso aí não serve de base. Mas pastor, eles eram a nata da igreja. Por que agora? Eu falei, meu irmão, essas perseguições, elas foram oriundas do diabo e dos homens, mas a grande tribulação não tem nada a ver, é o diabo não, a grande tribulação não tem nada a ver com isso. A grande tribulação será o que, pastor? Será a trombeta de Deus, de castigo, de juízo, a ira do próprio Deus sobre o planeta Terra. É outra história, minha gente. Então não é a ira de Deus sobre o seu povo, mas sobre Israel e os gentios que não obedeceram a sua palavra. Então não há sentido para a igreja continuar aqui. A qualquer momento a trombeta vai tocar. Não haverá tempo de se desculpar, de se despedir. É como na morte. É como na morte, não há tempo de se despedir, porque ninguém quer morrer, mas a morte vem. Agora o que vale não é a hora que vem, o dia que vem. O que vale é estar preparado todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Deixa eu ver quem está preparado aqui, quem sente que está preparado. Deixa eu ver, então deixa o Espírito ministrar em você. Oh, aleluia. Os propósitos do arrebatamento da igreja. Primeira coisa, ressuscitar os mortos que morreram na esperança da ressurreição. Esse é um dos primeiros propósitos da volta de Cristo. Ele vem ressuscitar os que morreram. Se você vê aqui no versículo de número 16, ele vai dizer que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Irmão, nós sepultamos tanta gente. Eu já fiz tanto velório nesses últimos 30 anos. E às vezes eu fico pensando, um dia alguém poderá fazer o meu. Mas eu não vou estar aqui para ver. Na verdade, é tão fácil às vezes a gente fazer velório dos outros. Mas quando a gente faz velório da mãe da gente, igual eu fiz, meu irmão, de um pai, às vezes de um parente próximo, ô meu irmão, o mundo, aí você percebe que o mundo acabou de o chão abriu, dá vontade de entrar dentro. E quando é a sua mãe que te gerou, e eu quero abrir um parênteses aqui, você ame sua mãe. Honra sua mãe, pelo amor de Deus. Esses últimos dias está sendo tão difícil, pastor Vanderlei. Tem momento que eu acordo e penso, vou ligar para minha mãe, e eu venho, meu Deus, minha mãe morreu. Mas para aqueles que têm esperança, a trombeta vai tocar. A sua mãe, o teu pai que morreu na esperança da ressurreição, ele vai ressuscitar, ao ressoar da trombeta vai ressuscitar. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele vai dizer, 1 Coríntios 15, 53, ele vai dizer, eis aqui vos digo o mistério, que nem todos morreremos ou dormiremos, mas todos seremos transformados. Porque é necessário que isto que é mortal se revista da imortalidade, isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Quando isto que é mortal se revestir da imortalidade, e isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, cumprir-se-á a palavra, tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E calabachura banagassura balai.
Essa vitória será a ressurreição dos que morreram em Cristo e a transformação. Agora é o segundo ponto do arrebatamento. Transformar, diga comigo, transformar. Quem está entendendo pode dizer amém? Então me acompanhe, transformar e arrebatar os vivos. Você não vai subir ao céu do jeito que você está com esse corpo do pecado, não. Você é um salvo, estando ainda no corpo do pecado, sabia disso? Nós fomos salvos, isso todo mundo sabe disso, gente. Fomos salvos da penalidade do pecado, estamos sendo salvos do poder do pecado, se permanecermos em Cristo, e seremos salvos do corpo do pecado. Quando, pastor? Quando a trombeta tocar e os mortos ressuscitar e os vivos serem transformados num abrir e fechar de olhos. Agora, diga comigo, mortos ressuscitados, vivos transformados, juntos subiremos ao encontro do Senhor, nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Mas Paulo vai dizer em Filipenses 3, 20 e 21, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo, glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si mesmo todas as coisas. Hebreus 3,14, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. A cidade permanente não é aqui, é a pátria celestial. Para entrar lá, você e eu teremos que estar transformados num abrir e fechar de olhos. Pastor, mas os que morreram, a alma e o espírito, eles estão num lugar bom? Claro que sim. Eles estão num lugar milhões de vezes melhor do que a terra, mas ainda é o estado intermediário, porque eles estão fora do corpo. O corpo ficou na sepultura, a alma e o espírito estão no paraíso, na presença de Deus, propriamente dita. Acredito que não, mas eles estão no paraíso, um lugar reservado para provisoriamente os que morreram na esperança da ressurreição. É aquele lugar, irmão, olha bem o que a Bíblia vai falar. Viaje comigo, a Bíblia diz em Atos capítulo 7, que Estevão estava morrendo a pedrada, e de relapso assim, a partir dos versículos 49, ele fixa no céu e ele diz: eis que vejo os céus abertos. O que mais que você está vendo? Eu estou vendo o Filho de Deus em pé à direita de Deus. O que mais que você está vendo? Eu estou vendo a glória de Deus. Eu posso dizer que há um céu de glória preparado para nós. Romanos 8,18, Paulo vai dizer: para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia, glória a Deus. Escute-me, em Baixo Guandu, um pastor, homem de Deus, ele passou mal e foi para o hospital. Ele não era da nossa igreja não, era de uma igreja chamada Igreja da Fé. Irmão, esse homem era um homem assim, escurinho. Irmão, você olhava para aquele homem, você se arrepiava todo. Você via Jesus na face daquele homem, de tão crente que ele era. Você conversava com ele, dava prazer. E ele foi para o hospital, pastores. Aí aconteceu de relapso assim, ele conta que teve uma visão, ele não sabe se foi visão, se foi sonho, mas eu sei que foi algo revelado. Sabe o que aconteceu? Jesus desceu lá, irmão. Ele não viu a face de Jesus, mas ele viu um ser que brilhava como o sol. Ele tentava olhar para o rosto dele, não via. Aí, o que o ser falou para ele? Falou assim: eis, olha o que te aguarda. Aí ele viu os anjos fazendo um corredor à direita e à esquerda, e ele passando no meio, os anjos tocando trombeta, uma música bonita, e ele entrando, e são coisas fora da Bíblia, tá, gente? Mas baseado no que Estevão viu, é mais ou menos isso. Aí Jesus falou assim: eu quero propor para você, você quer ir agora ou quer ficar mais? Aí ele falou: não, eu quero ir agora.
Aí Jesus falou assim: bom, porque tu tem muita comunhão comigo, eu vou deixar você despedir da família, então avisa eles que eu vou te levar. E aí ele chamou a esposa, aí chegou uma irmã, uma membro da igreja: ei pastor, estamos orando para o senhor voltar. Ele falou: não ora não, porque eu não quero voltar e nem vou voltar, eu vou sair morto daqui no caixão. Ah, por quê, pastor? Porque Jesus me visitou aqui, eu vi uma glória tremenda, e eu não quero perder essa glória por nada. Eu não quero perder essa glória por nada. Ah, pastor, e a igreja? Jesus levanta outro pastor. E a família? Jesus vai cuidar. Mas eu não vou perder esta glória, eu quero ir. E ele despediu da esposa, da família. E às 6 da tarde Jesus levou o nosso irmão à glória celestial. Irmão, tem crente perdendo o desejo da glória celestial e amando a glória do mundo, amando a fama, o prestígio, o elogio. O elogio aqui é para Jesus Cristo. O elogio é para Deus. Eu não sou nada, você não é nada. Se Deus não for com a gente, ninguém é nada. Não perca a alegria da salvação. Não perca o direito de entrar na glória. Seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Você já teve mais ou menos uma ideia como é o céu? Se você abrir a Bíblia no capítulo 4 do Apocalipse, você vai ver que João estava lá em espírito, uma voz falou para ele assim. Primeiro ele olhou, ele viu uma porta aberta. Ele viu uma porta aberta. Aí a voz falou para ele assim: João, sobe. E ele subiu. E de repente João se depara diante do trono. E ele vê um ser de uma glória tremenda que ele não soube nem explicar. Esse ser é Deus. E aí ele vê lá no céu 24 anciãos com coroa na cabeça, sentado em 12 tronos. Ancião fala de uma pessoa mais de idade avançada, foi assim que ele viu. Mas os velhinhos eram tão canela de fogo, pentecostal, lavado e remido pelo sangue, que eles rodeavam em volta do trono, ajoelhavam, tiravam a coroa e lançava sobre o trono e dizia: digno é aquele que está sentado no trono de receber honra, glória. Levanta a tua mão e adora aquele que está sentado no trono. Adora aquele que está sentado no trono. Sinta um pouquinho da presença daquele que está sentado no trono. Você que não falou em línguas estranhas, pelo amor de Deus, volte a falar em línguas estranhas esta noite. É a glória de Deus. Tem algo de Deus aqui nesta noite. Quem está sentindo algo de Deus aqui esta noite? O pregador aqui não precisa forçar não. Você dá glória se sentir. Você adora se você sentir de adorar. Mas a gente precisa adorar, porque lá no céu é adoração pura e verdadeira. Você já viu hoje? O indivíduo está com o microfone na mão, ele grita, ele fala, mas quando a unção do microfone não dá nem um amém mais, não dá um glória, irmão. Você é adorador, rapaz, adora o Senhor. Adora o Senhor. Adorar a Deus é uma coisa muito gostosa. Ela traz resultados satisfatórios para nós, edificação espiritual para nós. Primeiro porque nós estamos cumprindo o objetivo pelo qual nós fomos criados, para a glória e louvor de Deus. Nós estamos reconhecendo a grandeza e a soberania de Deus. Nós estamos nos colocando no lugar de uma pessoa humilde, de uma pessoa contrita e devotada a Deus. Agora, hoje existe uma adoração ao eu, uma adoração ao corpo, uma adoração a líderes, uma adoração a cantores, a pregadores. Ei, para de adorar homens. Homem não vale nada se Deus não for com ele. Homem não tem nada se Deus não der para ele.
Irmão, uma dor de barriga tira aquele famoso. Um problema, uma coisinha na garganta impede ele de falar. Agora, o meu Jesus, irmão, ele venceu a morte. O meu Jesus ressuscitou. Nada pega ele de surpresa, meu irmão. Nada pega ele de surpresa, não. Então, por que você não adora ele? Por que a gente não adora ele? A igreja sobe com o corpo glorificado, o morto ressuscitado, e ela vai para o galardão, para ser galardoada pelo trabalho que prestou, pela adoração efetuada com eficiência, por cumprir a missão que recebeu. E agora finda-se a era da igreja, dali ela vai para as bodas do Cordeiro. Lá no tribunal de Cristo a gente vai receber a coroa de glória, a coroa incorruptível, a coroa da vida, e vamos receber também a coroa da justiça. Alguém aumenta e vai dizer também que nós receberemos a coroa de gozo ou de regozijo, não importa, mas nós vamos ser coroados por aquilo que fizermos aqui na terra para Jesus. Enquanto a igreja está nas bodas, o mundo está sofrendo a grande tribulação. E aqui eu passo para o terceiro item, a última hora e a grande tribulação. Diga comigo, a última hora e a grande tribulação. Você já foi no céu agora, e agora a gente deixa o céu e volta para a terra, para ver o que vai acontecer na terra. Nesses 13, 14 minutos eu vou concluir um pouquinho do que vai acontecer na terra. Alguém está me entendendo? Pode dizer amém? Amém. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre todo o mundo. O Senhor promete guardar a sua igreja. Eu já citei também aqui 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, a esperar dos céus Jesus seu Filho, que nos livra da ira futura. Mas 1 Tessalonicenses 5 e 8, diz assim: Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Os que embebedam de noite, mas nós não somos da noite, nós somos do dia. Aleluia, nós não somos da noite, nós somos do dia. E Paulo no capítulo 4, ele fala do arrebatamento, mas no capítulo 5 ele já fala da grande tribulação, porque no versículo 2 ele vai dizer, versículo 4 ele vai dizer, na verdade é o 3, porque quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. E ele vai dizer também no versículo 2, vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Esse dia do Senhor não é o arrebatamento, esse dia do Senhor é a grande tribulação que virá como ladrão de noite, porque Jesus virá como ladrão não para a igreja, ele virá como ladrão para o mundo, porque a igreja o espera como seu Redentor e Salvador, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A igreja o espera como seu esposo, porque o Apocalipse 19:7 diz: regozijemo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. A esposa dele já está pronta, ela já está pronta. Está chegando a hora dela subir ao encontro dele, ela está pronta. Quem está sentindo que está pronto, está preparado, tá. Vai tocar a trombeta a qualquer momento. A grande tribulação não será o que muita gente pensa. A tribulação, ela não vai atingir só pessoas, ela vai atingir o céu. Quando eu falo do céu, estou falando do sistema solar, não do céu, o trono de Deus. Ela vai atingir o sistema solar, ela vai atingir a terra, as águas, o ar, os peixes, os pássaros. Vai atingir a dimensão global, minha gente. A grande tribulação, ela será um período da ira de Deus. E o que eu vou falar aqui com base na Bíblia, eu acredito dessa forma. Então eu estou falando aqui um pensamento meu com base na Bíblia. Isso aqui você acredita do jeito que você quiser acreditar. Mas veja bem, quando você abre, olha bem, só uma pincelada do que vai acontecer na grande tribulação. A princípio ela é dividida 3 anos e meio, mais 3 anos e meio. Capítulo 11, versículo 2 e 3 fala disso. Daniel 9:27 também fala disso. Lá da semana, que simboliza cada ano.
E aí o que acontece? Com o surgimento do famoso líder mundial, que a qualquer momento, após o arrebatamento, ele pode levantar, eu penso que esse líder mundial, muita gente está falando aí que é o Emmanuel Macron, outros falam que é Donald Trump, outros falam que pode ser qualquer outro lá da Arábia. Eu não quero saber, pastor Vanderlei, quem vai ser o anticristo. Eu não quero nem saber quem vai ser o anticristo. Eu quero saber que o meu Cristo vai vir me buscar. Eu não quero saber quem vai ser o anticristo. E ele se levanta. E aí, como ele sabe, como o diabo sabe que Jesus volta a qualquer momento, eu penso, pensamento meu, que em toda época após Jesus ter prometido de voltar, o diabo tem sempre uma pessoa preparada para ser o anticristo. Eu penso isso, Fernando. Sabe por quê? Se Jesus voltasse naquela época dos anos 100, naquela época já tinha Nero, Calígula, tinha lá o Domiciano. Todos aqueles imperadores romanos eram o cão chupando manga, não, chupando limão mesmo, tá, gente? Eles eram homens do inferno. Então todos eles tinham perfis do anticristo. Se os crentes que viveram na época de Napoleão Bonaparte também tinha talvez a forma do anticristo. Por exemplo, Carlos Magno, por exemplo, o Stalin, o Hitler, esse aí pior ainda, Mussolini, Mikhail Gorbachev, né? O Saddam Hussein, o Pinochet, né? Esse monte de gente, tudo perfil de um anticristo. Então o diabo não sabe o dia e nem a hora, então ele sempre tem, eu acredito que ele sempre tem alguém preparado. Por quê? Tem que ter. Porque a palavra vai cumprir. Você querendo ou não, a igreja vai subir ao encontro de Jesus. Você querendo ou não, a tribulação vai chegar, o anticristo vai chegar. Mas antes que ele chegue, Cristo vai chegar primeiro. Mas agora vejamos o que vai acontecer. Primeiramente, Deus vai enviar 2 grandes pregadores para pregar. Deus vai enviar 2 grandes profetas. Eu não sei se será o Enoque ou Elias, não sei. Também não sei porque Deus levou 2 homens para lá, não sei porquê. Não sei, não quero nem saber. 2 homens, durante 3 anos e meio, vão provocar uma revolta no anticristo. Vão profetizar, vão pregar. Deus vai levantar 144 mil para pregar. Anjos vão pregar o evangelho eterno. E aí eu pergunto, por que Deus vai levantar 2 profetas? Por que vai levantar anjos para pregar? E por que vai levantar 144 mil, sendo que esse povo acredita que a igreja vai ficar na terra? É porque a igreja verdadeira não vai estar aqui, não. A era da igreja pregar é hoje, é agora. Você acredita no que eu estou falando aqui? Essa é a era da igreja. Você está entendendo? Você está entendendo? Você está entendendo? Amém? Posso continuar aqui? Posso continuar? Já estou parando, pode ficar tranquilo. Eu sou pastor de igreja, não quero enfadar. Mas ele me deu 1 hora, eu já estou ali. Não vai dar para falar isso 1 hora? Lá, estou acabando. Então vamos mais um pouquinho para você. Se o seu coração tivesse cabelo, ele ia arrepiar com o que eu vou falar aqui agora. Presta atenção. Presta atenção. A Bíblia diz que haverá fome como nunca na terra. O capítulo 6 do Apocalipse, lá tem 4 cavaleiros. Diga comigo: branco, vermelho, preto e o amarelo. Branco é a falsa paz com o anticristo, o amarelo é a guerra, o preto é a fome e o amarelo é a morte. E quando levanta-se o cavaleiro do cavalo amarelo, João vai dizer que haverá uma praga, que essa praga vai matar a 4ª parte dos habitantes da terra. Diga comigo, 4ª parte. Agora, o que é a 4ª parte? Significa que de cada, diga comigo, significa que de cada 4 pessoas, uma morrerá. Se isso vale para aqui, quantas pessoas morreriam só aqui? Agora, vamos acompanhar. Quem está me entendendo pode dizer amém. Faz de conta que é uma palestra bíblica de escatologia. Nós estamos só introduzindo, é uma introdução aqui. Aí, o que acontece? O mundo tem hoje, diga comigo, 8 bilhões de habitantes.
Vamos supor assim, eu estou crendo, pastor, que 2 bilhões subam no arrebatamento. Vai sobrar quantos bilhões? 6. Quarta parte de 6 bilhões. Vocês que é bom de matemática, vai dar quanto? 1 bilhão e meio. Ou seja, 1 bilhão e meio de pessoas nessa praga, se for agora nos nossos tempos. Imagina agora a Rede Globo mostrando 100 caixões na época da pandemia, você ficava maluco, você lembra disso? Quando alguém espirrava, você já saía correndo, você lembra? Misericórdia. Era ou não é? Era. Você ficava com medo, a Rede Globo, e caixão imortal, e você, ai Jesus, misericórdia. Imagina agora quem viver na grande tribulação, meu irmão. 1 bilhão de pessoas, a população da América todinha praticamente, quase, minha gente. Gente, diga comigo assim, misericórdia, Senhor. Eu que não quero ficar aqui, eu estou subindo no arrebatamento. O que podia ficar pior, ficou mais ainda. Se você abrir, pode conferir, Apocalipse capítulo 9, vai ser solto do abismo, eu acredito que é demônios, 200 milhões de espíritos maus, e com a fumaça que saiu do abismo, irmão, na grande tribulação vai acontecer isso, irmão. Hoje, esses demônios que estão aí, soltos por aí, com Satanás, faz uma ruaça, imagine agora, vai sair lá, João falou 200, viu o número deles, alguém acha que aquilo é cavaleiro de exército de guerra lá, mas o texto parece que dá a entender, eu creio que é demônio saindo do abismo, pelo menos é uma crença minha. Aí, com a praga daquela fumaça, capítulo 9, versículo 15 e o versículo 18, agora não morre a quarta parte, pastor Vanderlei. O que está dizendo aí? Capítulo 9, versículo 15. O que está dizendo aí? Olha lá, está lá, ó. Olha lá. Lê para nós, pastor. E o ano a fim de matares a terça parte dos homens. De novo, pastor, terça parte? A terça parte dos homens. Agora já apertou, né? Era 4 na primeira, agora é a terça. Isso significa o quê? Quem é bom de matemática? De cada 3 pessoas, uma vai morrer. Diga comigo, de cada 3 pessoas, uma vai morrer. Você notou que em pouco tempo, metade da população já terá sido dizimada? De 8 bilhões, 2 eu creio sobre... Um cálculo, viu pastor? É um cálculo, tá? Eu não posso afirmar. Eu acredito, tá? Eu acredito que tem muita gente salva, irmão. Você não acredita, não? Eu acredito. Jesus tem muitos varões que não se dobraram para Baal, irmão. E aí, 3 bilhões de pessoas morrem assim rapidamente. Irmão. E aí parece que você está vendo aí algumas pessoas falando, né? Que existe um plano de exterminar a maior parte da população mundial. A gente pensa, isso é teoria da conspiração. Mas você já parou para pensar o quanto de gente está morrendo agora? Depois da... Fala baixo. Depois da pecadinha, né? Depois do Covid, quantas pessoas estão morrendo? Irmão, menino novo, de 12, 13, 14 anos, caindo assim, morrendo. Lá onde eu moro, irmão, o que tem de gente com câncer. A minha mãe, em menos de 30 dias, apareceu um câncer no fígado, no pâncreas. Há 6 meses atrás, minha mãe estava com toda a saúde. Apareceu, em menos de uma semana, a minha mãe faleceu. Irmão, o diabo está com um plano de destruir, de matar, de roubar, de fazer tanta coisa. Mas vale a pena servir ao Senhor. Bom, isso agora é a humanidade. A terça parte do sol não vai brilhar, a terça parte da lua, terça parte das estrelas não vai brilhar, e em algum tempo alguns até cairão. Terça parte do mar não funciona, terça parte dos rios não funciona, das fontes, terça parte da terra não produz mais, a terça parte do dia vai ser escuro e a outra vai brilhar. Irmão, é uma coisa terrível, sem falar da perturbação mental das pessoas, a fome, a guerra, o sofrimento, é um tormento terrível. É por isso, minha gente, que vale a pena ser crente. Eu sei porque muita gente não quer nem falar nisso. Eu me atrevo a falar, porque Jesus me incomodou essa madrugada para falar isso.
Eu não fugi do tema e não vou fugir. Deus me deu essa palavra revelada aqui. Eu sei que muita gente sabe do assunto, mas essa palavra está aqui. Eu anotei até a data que Deus me deu essa palavra. Foi essa semana. E eu não vim aqui para brincar com vocês. Se você achar que eu estou errado, pode me mandar embora, não tem problema, eu já vou embora mesmo daqui a pouco. Fica de pé neste momento, fica de pé, fica de pé. Fica de pé, eu já vou parar por aqui, porque é 9 horas. É 9 horas. Aleluia. Eu espero ter te ajudado aqui esta noite. Diga comigo assim: eu quero sair daqui mais crente. Eu quero sair daqui convicto que eu não vou passar pela grande tribulação. Aí depois, irmão, depois o negócio vai secar. A fonte toda, a terra não vai produzir mais. As fontes, você pode ler o Apocalipse no capítulo, a partir dos capítulos 7, 8, 9, 10. E depois no capítulo 16 você vai ver que ele vai finalizar. E aí eu te pergunto, será que isso é para a igreja? Não. Se você abrir a Bíblia, Apocalipse 4, do 4, ou melhor, do 3, 4... ou melhor, do 1, 2, 3, você vai encontrar a igreja. Mas no 4 até o 19, até o 18, você não vai encontrar a igreja. Mas no 19 a igreja já aparece. E quando ela aparece, já preparada lá nas bodas, para voltar com Jesus para a terra, para implantar o reino milenar, julgar e condenar o anticristo, e julgar as nações e implantar o reino milenar. Olha que coisa interessante, olha que coisa maravilhosa. É por isso que nós somos chamados de a esposa do Cordeiro. E nessa noite eu quero orar. Quero que você continue orando. Feche os teus olhos aí e ore adorando o Senhor. Continue adorando. Porventura que esta noite alguém afastado da igreja, alguém que ainda não entregou sua vida a Jesus, eu convido você a vir à frente a entregar sua vida a Jesus. Você é uma pessoa desviada, volte para Jesus. Venha essa noite para Jesus. Volte para Jesus. Nessa noite é o culto, é a festa dos varões. Mas tudo isso foi preparado para adorar a Jesus, glorificar a Deus e para que você ouvisse a palavra de despertamento. Há uma pessoa para Jesus essa noite. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado, adore o Senhor. E no futuro teu lar, meu amigo, aonde está uma pessoa? Amanhã pode ser muito tarde. Eu quero orar com você esta noite. Eu quero que Deus te desperte cada vez mais para fazer a obra dele, para pregar, para orar. Não desanime, não desanime. Jesus Cristo, Ele trouxe você aqui esta noite para que essa palavra falasse ao seu coração. E eu estou aqui sentindo algo tremendo de Deus na minha vida. Aleluia. Eu sei que não é fácil falar sobre isso para a igreja de hoje, porque há tantos sonhos aqui, há tantos projetos aqui. Ah, pastor, eu tenho que realizar meu sonho. Ei, realize enquanto há vida. Vai ser a trombeta tocar, o nosso maior sonho é alcançar a glória celestial. Aleluia. Eu quero neste momento orar por você, orar pela sua casa, pela sua família.
Volte a fazer aquele culto doméstico lá na sua casa. Desliga um pouco o celular e a TV. Eu sempre digo que quando um altar é derrubado, o outro é erigido. A Bíblia diz que Jezabel derrubou os altares do Senhor, mas erigiu um altar a Baal. Se o altar da adoração na tua casa não existe, tem um outro altar lá. E você vai ter que ter coragem para quebrar este altar e levantar de novo o altar do Senhor na sua casa. Volte a fazer aquele culto doméstico. Volte a ler a sua Bíblia com a sua família. Sai um pouco dessa rede social, porque lá no céu não tem rede social, não tem celular, não tem Wi-Fi e nem Wi-Fi. O inferno também não tem. É bom você ir se acostumando, porque ou nós vamos para o céu ou vamos para o inferno. E nenhum desses dois lugares tem celular e rede social. É muito melhor se relacionar com aquele que está sentado no trono. Meu querido Deus, eterno Pai, o teu povo que está aqui esta noite, eu quero, ó Deus, em nome de Jesus, ministrar o renovo do Senhor na vida desse irmão, na vida dessa irmã. Que a partir de hoje haja um renovo na vida deste casal, na vida dessa família, e que eles possam, ó Deus, levantar o altar que foi quebrado. Que o nome do Senhor seja glorificado. E a igreja diz amém. Dê um glória ao Senhor esta noite. Muito obrigado.